Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Matemática de Forma Fácil. Estarei continuando o assunto sobre queda livre dos corpos. Na parte 2, eu utilizarei as fórmulas, que se encontram na equação de Torricelli. Tá? Então eu vou fazer alguns exercícios de forma prática e objetiva, relembrando que no vídeo anterior nós conhecemos pelo conceito que a queda livre é a queda de um corpo, de um objeto, de um material, de uma certa altura, que não passa por atrito de forças ou mesmo o ar. Tá? Então, é por isso que é chamado de queda livre. Então, sem mais, eu vou resolver alguns exercícios de forma prática e objetiva, como eu sempre faço no meu canal. E convido vocês que não é inscrito ainda, se inscreva. Tá? Se inscreva porque é um canal de ensinamento de matemática e física, são matérias importantes, né? Não é vídeos assim que prejudica ninguém, pelo contrário, agrega conhecimento a todos. Então quem não é inscrito, dá uma força aí, se inscreva e deixa seu joinha para crescimento do canal, para expandir para mais alunos. Vamos lá. Então, o primeiro exercício tá dizendo assim: uma pedra é abandonada a partir do repouso da janela do 12º andar de um edifício. Então, tá numa altura do 12º andar, né? Vão chutar aí, faz de conta que é uns 60 metros. Então, no 10º andar, uma pessoa a vê passar, decorrido 1 segundo após o instante de lançamento, G igual 10 metros por segundo ao quadrado. Qual é aproximadamente a altura de cada andar? Tá? Então, qual é a altura de cada andar aproximadamente? De cada andar. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos utilizar essa equação, tá? S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Lembrando que esse A da aceleração eu já vou substituir por G, tá bom? É importante ter a explicação. Então a fórmula, na verdade, é a fórmula função do espaço, né? Então é S, posição, S0, posição inicial, né? Velocidade inicial vezes o tempo, mais A vezes T ao quadrado sobre 2. Aqui eu dou uma substituída, eu tiro A e ponho G, porque é uma aceleração da gravidade. Né? Então a queda livre está entretido com a gravidade que faz acelerar a queda do corpo, do objeto, do material. Tá bom? Então vamos lá. Então aqui eu tenho que S é igual a 0 mais 0 vezes 1 segundo. Tá? Lembrando que foi dado no exercício 1 segundo. Mais 10 vezes t ao quadrado sobre 2. Tá bom? Ficando na linha de baixo, S é igual. Aqui vai dar 0, 0. Então vai ficar 5, né? 5 metros. Porque, ó, 10 dividido por 2 vai dar 5, tá bom? Então, aqui faltou eu substituir. Aqui é 1, tá? Eu equivoquei, não é T, aqui é 1. Então é 1 segundo aqui e 1 segundo aqui. Tava meio sem sentido. Então, ó, voltando, 0, posição inicial 0, velocidade inicial é 0 vezes 1, que é 1 segundo, e aqui também é 10 vezes 1 ao quadrado, que eu tinha copiado t ao quadrado de novo. Tava sem sentido. Então, na verdade, eu estou substituindo por 1 ao quadrado, que é 1 segundo dado no enunciado. Então aí deu sentido. Então 10 vezes 1 ao quadrado dá 10, dividido por 2 vai dar 5 metros. Então a posição é de 5 metros, tá bom? Então, tá falando assim também, importante. Já que entre o 12º andar e o 10º andar existem 2 andares, temos que em cada andar há 2,5 metros. Então, deixa eu pôr a observação para vocês ficar entendido. Então, como foi dado aqui, ó, no 10º, ó, cai uma pedra abandonada a partir do repouso, da janela do 12º andar. No 10º andar, uma pessoa a vê passar, decorrido 1 segundo. Tá? Então vamos fazer todo o desenvolvimento para não ficar dúvidas, tá bom? Então eu vou escrever aqui para que fique frisado no conhecimento, já que entre o 12º andar
né? Já que entre o 12º andar e o 10º andar existem 2 andares, tá? Então, existem 2 andares, né? 12 menos 10 dá 2 andares. Então, o que eu faço? Basta dividir 5 metros por 2 andar, tá? Então, na verdade, cada andar aproximadamente 2,5 metros, tá bom? Era isso daqui, ó. Para ficar bem completo o exercício, para dar sentido, tá? Então, cada andar aproximadamente 2,5 metros. Então, alternativa D. Tá bom? Então tá aqui, ó, resolvido passo a passo. Voltando a frisar aqui que é G de aceleração de gravidade G. Aqui eu tinha equivocado, eu não tinha colocado T ao 1 segundo ao quadrado, eu tinha colocado T ao quadrado. Então eu corrigi. Coloquei o tempo 1 aqui, 1 segundo aqui e 1 segundo aqui. O espaço, o espaço deu 5 metros, mas foi do 12º ao 11º, foi 1 segundo, tá? Uma pessoa observou 1 segundo, né? Então aí a gente divide 5 metros por 2, que deu 2,5 metros, tá bom? Então vamos lá. Exercício 2 da aula de hoje, tá? Tá falando assim, um elevador, né, desce com velocidade V0 igual 2 metros por segundo. Tá do repouso, né? Tá do repouso, tá? Quando o cabo se rompe, qual a velocidade após a queda livre da altura de 0,25 metro, né? Ou seja, 1/4 de metro, tá bom? Então, nós vamos fazer esse daqui também. Vou fazer todo o desenvolvimento. Já está falando que a gravidade está arredondada para 10 metros por segundo ao quadrado, como eu havia dito na aula anterior, tá bom? Então, vamos fazer passo a passo para que não haja nenhuma dúvida facilmente esse exercício. Então, pessoal, aqui eu vou usar V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes ΔH, tá bom? Ou simplesmente H, não tem problema. Se não tiver o ΔH, é H, não tem problema nenhum. É uma equação de Torricelli, tá? Então é velocidade ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade vezes a variação de altura, ou variação de espaço, tá bom? Então, na linha de baixo eu tenho que V ao quadrado, eles estão pedindo o quê? Qual a velocidade após a queda livre? Então tá falando que é queda livre. Então aqui, ó, V ao quadrado, tá? Agora eu vou fazer o cálculo, né? V ao quadrado igual 2 ao quadrado, tá aqui, ó, 2 metros por segundo, velocidade inicial. Então 2 ao quadrado mais 2 vezes 10, que é a aceleração da gravidade que está aqui, vezes 0,25, tá? Que é 1/4 de metro, tá? Então vamos lá. Na linha de baixo eu tenho que V ao quadrado igual 4 mais 20 vezes 0,25. Vamos fazer por etapa. 20 vezes 0,25. V ao quadrado é igual a 4 mais... Vamos fazer a continha, tá? Eu vou mostrar a continha para vocês. 0,25 vezes 20, tá? Então vai dar 0, 10 vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5, tá? Então são 2 casas após a vírgula, e eu conto 2 casas da direita para a esquerda, então vai dar 5 aqui. Então é 4 mais 20, perdão, 4 mais 5, tá? 20 vezes 0,25, então 0,25 vezes 20 dá 5, beleza? Então V ao quadrado igual a 9, portanto V é igual a raiz quadrada de 9, V é igual a 3 metros por segundo. É o que eles estão pedindo no exercício, tá bom? Dá uma olhada, ó, de novo o enunciado, um elevador desce com velocidade inicial de 2 metros por segundo. Quando o cabo se rompe, qual a velocidade após queda livre da altura de 0,25 metro? Então, usei a equação de Torricelli, V ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a gravidade, vezes a variação de altura. Então, ficou 2
de inicial ao quadrado, mais 2 vezes 10, que é esse 10 aqui, vezes 0,25, tá? Fazendo a continha, v ao quadrado igual a 4 mais 20, né? 2 vezes 10 dá 20, vezes 0,25 que dá 5, que eu fiz a continha aqui também. Então ficou 4 mais 5, dá 9, raiz de 9 é 3, beleza? Mais um exercício resolvido. Qualquer coisa, qualquer dúvida, volta o vídeo ou escreva nos comentários que eu estarei respondendo a vocês. Bom, o terceiro exercício é da FUVEST, né? O enunciado está dizendo assim, ó, eu vou ler, mas está bem claro, tá letra grande, né? Bom, o gato consegue sair ileso de muitas quedas. Está falando sobre queda livre. Suponha que a maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser... Então tem 5 alternativas, beleza? E eu tenho a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então vamos fazer o quê? Vamos estipular que V0 igual a 0, tá? Ele caiu do repouso, tá? Ele está numa altura e lá ele caiu, tá? Sem ação, sem empurrão, sem força de atrito, sem nenhum movimento de empurrão. Então ele teve uma queda livre. Então, olha só. A maior velocidade com a qual ele possa atingir o solo sem se machucar seja de 8 metros por segundo. Suponha. Então vamos trabalhar com V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes ΔH, ou simplesmente H. Então, no lugar do V ao quadrado, eu vou colocar esse 8 aqui, tá? 8 ao quadrado igual 0, 0 ao quadrado vai dar 0, né? Mais 2 vezes 10 vezes ΔH. Por que ΔH? Porque eu tenho que descobrir que altura máxima ele suporta sem se machucar, tá? Então, na linha de baixo, 64, 8 ao quadrado dá 64, igual a 20 ΔH. Beleza? Então, 64 sobre 20 igual ΔH. Fazendo a divisão de 64 por 20, ΔH igual a 3,2 metros. Está aqui, ó. Alternativa A. Então, mais um exercício devagar, bem explicativo, detalhado, sem muita corrida. Estou fazendo tranquilo para que vocês possam compreender. E ainda vocês podem se escrever nos comentários se tiver alguma dúvida, eu estarei à disposição de vocês também, tá? Não esqueça de deixar seu joinha, tá? Então vamos lá. O exercício 4, né? Unidade Federal MS, Mato Grosso do Sul. Agora vamos lá. Vamos fazer também paulatinamente esse exercício, né? Então tá dizendo assim: um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como eu estou frisando direto nos vídeos. Na verdade, a aceleração da gravidade é 9,8, mas não tem problema, tá? Eles arredondam para 10 para facilitar mais as contas, tá bom? Então, ele passa por um ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e por um ponto B com velocidade de 50 metros por segundo. A distância entre os pontos A e B são 5 alternativas. Então, tranquilamente eu vou usar V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2 vezes G ΔH. Eu tenho duas velocidades, tá? Então, olha só, interessante, né? Ele passa por o ponto A com velocidade de 10 metros por segundo e no ponto B ele já está com 50 metros por segundo. Então, houve um aumento de velocidade. Então, no lugar do V ao quadrado é 50 ao quadrado igual 10 ao quadrado, que é a primeira velocidade constada no enunciado, mais 2 vezes 10 ΔH. Tá? São exercícios, né, relativos à cinemática e movimento uniformemente variado. Então aqui, ó, fazendo o beabá, 50 ao quadrado dá 2.500, igual 10 ao quadrado dá 100, mais 20 ΔH. Tá bom? Na linha de baixo eu vou ter que 2.500 menos 100, né, é igual 20 ΔH, tá bom? 2.500 menos 100 vai dar 2.400
Esse 20 está multiplicando o ΔH, ele vem dividindo, tá? Igual ΔH. Portanto, ΔH é igual a 240 dividido por 2 agora, né? 2.400 dividido por 20 é o mesmo que 240 dividido por 2, que dá 120 metros. Tá aí, ó. Mais um tranquilo, né? Fácil de compreender. Portanto, a alternativa B desse exercício 4 da aula de hoje. Olha só, aula 48 em física, tá? Parte 2, queda livre dos corpos. Estou resolvendo exercícios, né? Com as equações de Torricelli, tá? A função da velocidade e a função do espaço, tá? Então vamos lá. Outro exercício. Vamos lá. Agora, o exercício 5, né? Tá dizendo assim, uma pedra cai a partir do repouso de uma altura de 80 metros, num local onde G igual 10 metros por segundo ao quadrado. Item A, eles estão pedindo... item A. Determine o módulo da velocidade inicial da pedra. Bacana, né? Item B. Determine o intervalo de tempo decorrido durante a queda da pedra. Então são dois itens que a gente vai resolver agora. Bom, esse daqui, ó, determine o módulo da velocidade inicial da pedra. Se ela parte do repouso, já está falando, velocidade inicial é 0. Então vamos fazer o esqueminha aqui. Módulo de V0, tracinho aqui, ó, trajetória, né? Igual 0 metros por segundo. Tá? É isso que eles estão pedindo. Item A, ó, já vou pôr aqui, ó. Determine o módulo da velocidade inicial da pedra. Vou pôr aqui para não ter nenhuma dúvida. Então, já que ela parte do repouso, em queda livre, então, módulo da velocidade inicial, 0 metros por segundo. Estava no repouso. Agora, o item B, determine o intervalo de tempo decorrido durante a queda da pedra, sendo que a altura é 80 metros. Então, eu uso a função da posição. S é igual a S0, né? Mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, tá bom? E esse AT ao quadrado eu vou colocar o G, que é a aceleração da gravidade, porque tá aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então, como que eu vou fazer isso aqui? No lugar do S, eu vou colocar 80, ó, de uma altura de 80 metros. Então, 80 é igual 0 mais 0 vezes t, né? Agora, mais aqui, ó, 10, que multiplica t ao quadrado sobre 2, tá? Eles estão pedindo para calcular realmente o intervalo de tempo. Então, eu não tenho, como no primeiro exercício, o t. Então, eu vou calcular a partir disso. Então, 80 é igual... Aqui, ó, eu corto, vai sobrar 5t ao quadrado, tá bom? 10 por 2 dá 5, que multiplica t ao quadrado. Esse 5 está multiplicando o t ao quadrado. Ele vai passar do outro lado dividindo, tá? Então, 80 sobre 5 igual a t ao quadrado. Então, t é igual... t ao quadrado igual 80... Vamos fazer por etapa aqui, tá? T é igual raiz... perdão, dá 16 aqui, ó, 16, tá? T ao quadrado igual a 16. Então, T é igual a raiz de 16, T igual a 4 segundos. Poderia ter feito já antes, poderia ter já resolvido direto, né? 80 por 5 dá 16 e não precisa nem pôr aqui T igual a raiz de 16, já podia pôr assim, T igual a 4 segundos, tá bom? Então, nesse exercício também tranquilo, né? Nós calculamos o módulo da velocidade inicial no item A e a fórmula do sorvete, né? Que ficou 80 é igual a 5t ao quadrado, né? 80 dividido por 5 dá 16 e raiz de 16 dá 4 segundos. Então, o intervalo de tempo decorrido durante a queda da pedra é de 4 segundos, tá bom? E para finalizar a aula de hoje, se você está curtindo, deixa seu joinha. Qualquer coisa, escreve nos comentários também, né? Então, vamos lá. Vamos fazer agora esse exercício aqui, ó, da Universidade de Minas Gerais também, tá? Unidade Federal. Então, vamos ler, né? Um objeto cai verticalmente, tá? Não é lançamento vertical, tá? Tá falando de queda. Passa por uma referência A com velocidade 1 metro por segundo. Então,
ponto A, ela está com 1 metro por segundo. 1 metro por segundo. E em seguida, por outra referência B com velocidade 9 metros por segundo. É praticamente parecido com aquele anterior que eu resolvi, que tem duas velocidades, a velocidade inicial e a velocidade final, tá? Então ele atingiu 9 metros por segundo. E o valor da distância entre A e B medida na vertical então vamos lá, não é lançamento vertical. Eu vou fazer na sequência, provavelmente eu vou fazer mais um vídeo de queda livre. Provavelmente eu vou fazer mais um vídeo com outros exercícios de queda livre, para deixar vocês repletos de exercício e de facilidade para resolver qualquer tipo de exercício. E eu vou depois entrar em lançamento vertical. Tem muito assunto para me abordar em física, muito. É só aguardar que eu tendo um tempinho de gravar, eu vou fazendo bastante vídeo para vocês. Então, eu vou usar V ao quadrado igual V0 ao quadrado mais 2G delta H. Beleza? Então, vamos lá. O ponto B, 9 metros por segundo. Então, esse é a velocidade final. 9 ao quadrado igual. Ponto A, 1 metro ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado mais 2 vezes 10. Esse 10 é da aceleração da gravidade que está aqui, né? Delta H. Beleza? Então, 81 é igual a 1 mais 20 delta H. 81 menos 1, esse 1 vem para cá, igual 20 delta H. 81 menos 1 dá 80. E esse 20 está multiplicando, vai passar já dividindo. Igual delta H. Sem problema também esse tipo de exercício. Então, delta H é igual 80 dividido por 20, 4 metros. Tá aqui, ó, mais um e o último da aula de hoje. Então, alternativa D. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não é inscrito, eu convido a se inscrever no canal Matemática de Forma Fácil, do professor Edilson, com vários vídeos de matemática e física. Bem elaborado, bem detalhado, bem argumentado, para que não fique dúvidas com vocês. Galerinha, fiquem todos com Deus e abraços!